um bando, um bando, um bando, um bando, um bando, um bando, um bando e muitos outros. Somos um bando, um bando, um bando, um bando, um bando. Começando aqui pela TVC, canais 2 da Via Cabo, 14 da NET, mais um programa do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2013, mais um programa aqui com vocês ao vivo na apresentação. Eu, Tiago Botelho, diretor do SIMP, estarei conduzindo o programa até às 20 horas. Sempre a nossa saudação especial a todos os colegas servidores públicos da Prefeitura Municipal de Pelotas e também a toda a comunidade pelotense que assiste diariamente a programação da TVC. Sempre lembrando que, além do nosso programa de TV aqui ao vivo, nós também temos todos os nossos demais meios de comunicação, as nossas ferramentas eletrônicas, para você interagir, né? Ter também a participação com a entidade SIMP, além do nosso programa de TV, de todas essas demais ferramentas. Então não se esqueça, acesse o site do SIMP, www.simpelotas.com.br. Através do site, você consegue ter as suas informações em formas de notícias, atualizadas quase que diariamente. Então o site é uma ferramenta bastante importante, porque é lá também, além de contar com as informações, também você consegue assistir o nosso próprio programa de TV, que o nosso programa de TV aqui ao vivo às sextas-feiras. Posteriormente, a gente disponibiliza a gravação de tal programa lá no nosso site. Então, por volta de segunda, terça-feira, o vídeo já está disponível e é interessante para aquelas pessoas que não têm acessibilidade à TV a cabo, ou até aquelas que têm, mas não tiveram a oportunidade de visualizar o programa, possam rever quantas vezes quiserem através do site www.simpelotas.com.br. Também temos o nosso e-mail, ou seja, também todas as informações, notícias, né, veiculadas pelo SIMP, elas são enviadas aos todos os cadastros de e-mails que temos lá conosco. Então, aos mais de 1000 cadastros que temos. Então, se você não recebe na sua caixa de entrada as informações do SIMP, é sinal que você não tem seu e-mail cadastrado conosco. Então, para isso, basta apenas você mandar um e-mail para o simp@simpelotas.com.br. Se você também quiser seguir os passos da entidade SIMP, twitter.com/simpelotas. Também todas as matérias e informações são postadas também lá pelo Twitter. O nosso canal de vídeos no YouTube, canal este que disponibiliza vários vídeos produzidos e criados por nós, sejam eles de assembleias, atividades como greves, paralisações, festas também, seminários, enfim, vários vídeos produzidos pela entidade encontram-se disponíveis, e inclusive também os programas aqui, que posteriormente, depois de ao vivo, eles são gravados. Então todos esses programas estão lá no nosso canal de vídeos no YouTube, bastando você apenas dirigir-se ao youtube.com/simpelotas, lá é o nosso canal de vídeos. E também o nosso Facebook, se você quiser tornar um amigo nosso, também lá são compartilhadas e curtidas várias informações, todas as matérias que postamos no site também são publicadas pelo Facebook, então basta você digitar SIMP Pelotas lá no Facebook que você nos achará, podendo tornar-se um amigo nosso, e também em tempo real, que as nossas matérias são disponibilizadas, também o Facebook, que é uma ferramenta muito utilizada aí pelas pessoas, também é um canal aí de aproximação, né, da entidade para com os servidores e também a comunidade em geral. Também lembrando que esse nosso programa aqui ao vivo às 20 horas, você pode sugerir, criticar, ou, enfim, interagir conosco até às 20 horas através do envio de mensagens de texto. Para isso, você mande o seu torpedo para o número 9122-8820. 9122-8820. Esse é um número para você mandar mensagens aqui para nós e com certeza as lerei ao longo do programa. Se houver aí a impossibilidade de ler uma ou outra, como a gente sempre faz, no próximo programa, são as primeiras mensagens a serem lidas. Então, envie para nós, que com grata satisfação estaremos aqui lendo, sem problema de criticar, sugerir ou até fazer uma pergunta, né, para que nós possamos responder ao vivo aqui. Nosso programa de hoje, pessoal, está bem legal. Nós temos 3 vídeos, né, de atividades desempenhadas pelo SIMP ao longo dessa semana.
Temos também alguns informes importantes, né? E o nosso programa aqui se reveste de um caráter aqui de contato direto com os municipários, por ser um programa desenvolvido para a categoria dos servidores da Prefeitura de Pelotas, mas, consequentemente, atinge a toda a comunidade pelotense, haja vista que toda a comunidade, né, recebe a prestação dos serviços públicos. Então, tudo aquilo que tange aos servidores, com certeza, direta ou indiretamente, influencia ou atinge a comunidade que recebe tais prestações de serviço. Então, é importante também esse programa para a comunidade em geral. Bom, pessoal, uma informação importante para todos aqueles que irão fazer o concurso do SANEP, que será neste domingo. Então, atenção você que já é servidor do quadro, ou você que não é nem servidor da Prefeitura, mas inscreveu-se para o concurso do SANEP, que será realizado neste domingo, dia 24. A realização do concurso do SANEP se dará em 10 locais diferentes. E o concurso é para os cargos de auxiliar técnico administrativo, motorista e engenheiro. A abertura dos portões desses 10 locais será às 7 horas da manhã. E o fechamento destes será impreterivelmente até às 7h50. Então, 10 para as 8 pelo horário de Brasília, todos os portões serão fechados. Não entrará nenhum candidato a partir das 7h50, 10 para as 8 da manhã. O início das provas está marcado para as 8h10. Então, preste bem atenção, você pode entrar até 10 para as 8, mas a prova será iniciada às 8h10. Lembrando que a prova será constituída de 40 questões, de múltipla escolha. Serão considerados aprovados em primeira chamada, ou seja, aprovados para a primeira etapa e habilitados para a próxima etapa, todos aqueles candidatos que obtiverem 60% ou mais na nota final da prova. Então, de todo o conteúdo ali que será abordado, de todas as questões de múltipla escolha, do total, o candidato tem que fazer no mínimo 60% de acertos ou mais para estar habilitado para concorrer depois na segunda fase. Para auxiliar técnico administrativo, que inicialmente foram dispostas 17 vagas, houve um grande número de inscritos, 8.019 pessoas, determinando aí a média de 471 candidatos por vaga. Essa é a concorrência que ficou estabelecida para o cargo de auxiliar técnico administrativo. Já para motorista, que estão previstas 7 vagas inicialmente, o total de inscritos foram de 984 candidatos. Então, isso totalizou uma média de 140 candidatos por vaga. Já para o cargo de engenheiro civil, inscreveram-se apenas 50 candidatos, né, para um total aí de 25 candidatos por vaga, dentro daquelas vagas que foram dispostas para engenheiro civil. Então, os locais de prova serão na Escola Estadual Coronel Pedro Osório, no Instituto de Educação Assis Brasil, Colégio Municipal Pelotense, Colégio Estadual Cassiano do Nascimento, Colégio São José, Colégio Estadual Dom João Braga, Colégio Gonzaga, Instituto Federal Sul Rio Grandense, o IFSUL, antiga Escola Técnica, Universidade Católica de Pelotas, tanto pelo campus 1, na Gonçalves Chaves, número 373, quanto pelo campus 2, que fica ali na Rua Almirante Barroso, 1202. Então, quem tiver mais dúvidas a respeito do concurso do SANEP a ser realizado neste domingo, quanto à consulta do local, da sala de prova, esta consulta deve ser feita individualmente pelo candidato através do site www.pontuaconcursos.com.br. Por que o acesso é individual? Quando você acessar o site www.pontuaconcursos.com.br, lá lhe será solicitado o CPF. Então, somente com o número do CPF que você vai ter acesso ao seu local de prova, inclusive às salas, ok? Então, você é inscrito aí para o concurso do SANEP, bastante concorrido, bastante disputado, né? Não perca o horário, não perca o dia da prova e nem deixe para a última hora, né, informações como estas que são imprescindíveis para que você se organize para o dia do concurso.
Em se tratando ainda de concursos, temos também aqui informações importantes. Muitas pessoas também já fizeram, e até servidores do quadro já fizeram concurso lá no ano de 2010, no ano de 2011, e às vezes ficam um pouco desatualizados no sentido se estão nomeando, se estão convocando. Então é bom sempre estar atento, né? Pois os concursos têm validade de 2 anos, na maioria das vezes são prorrogados por igual período, ou seja, num total de 4 anos, e a Prefeitura de Pelotas, no momento, está convocando aí aprovados do concurso de 2011. Então, atenção se você fez concurso para a Prefeitura de Pelotas em 2011. Termina nessa quarta-feira, próxima agora, dia 27, o prazo de nomeação de 24 candidatos aprovados lá no concurso de 2011. Essas pessoas foram convocadas no dia 8 de fevereiro e esses profissionais ocuparão os seguintes cargos. Então, atenção se você prestou concurso lá em 2011 para os cargos de auxiliar e professor de educação infantil, monitor de escola, oficial administrativo, biólogo, fisioterapeuta, turismólogo e professor 1. Então, a equipe do setor de supervisão de capacitação e desenvolvimento lá da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, ela adverte que o comparecimento dos aprovados nesses cargos lá no concurso de 2011 deve ser o mais imediato possível, lá na Secretaria, na Rua General Osório, 918. O atendimento dos concursados é feito das 12h30 até as 17h30, ou seja, das segundas às sextas-feiras. Os concursados têm que entregar toda a documentação exigida por lei, né, e também toda a listagem completa de documentos. Para saber isso, você tem que, né, ou ligar lá para a Secretaria de Administração Financeira ou acessar até o próprio site da Prefeitura, que contém a documentação necessária. Até porque essa documentação, tanto as originais e as cópias dessas documentações, são pré-requisitos ao encaminhamento e à efetivação de avaliação psicológica e dos exames médicos exigidos, que são aqueles exames médicos de saúde ocupacional. Então, se você prestou concurso em 2011 para os cargos de auxiliar ou professor de educação infantil, monitor de escola, oficial administrativo, biólogo, fisioterapeuta, turismólogo e professor 1, acesse o site da Prefeitura, verifique se o seu nome é um desses candidatos e, caso sim, você, o mais rápido possível, dirija-se até a Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, munido, né, de todos esses documentos, originais e cópias, para que você também não perca o prazo. Ainda seguindo em concursos, para aqueles que fizeram o concurso da Eterpel, da empresa do terminal da rodoviária de Pelotas, lá em 2010. Então, quem prestou concurso para a empresa municipal do terminal rodoviário de Pelotas, né? A Eterpel, por meio também aí de aviso que já foi até publicado desde o dia 20, agora de fevereiro, ela convoca os seguintes candidatos aprovados no cargo de emissor de passagens. Concurso este do edital número 01, lá do ano de 2010. Convoca estes para que compareçam no prazo máximo de 20 dias, ou seja, 20 dias a contar do dia 20 de fevereiro agora, para que tomem posse. Então, os aprovados devem comparecer lá na Eterpel, na sede da empresa, ou seja, lá no terminal rodoviário, em horário comercial, para dar encaminhamento aos exames médicos admissionais. Então, como são poucos nomes, a gente pode aqui ler, ao contrário daqueles 24 nomeados, que são um bom número aí de servidores. Então, o nome dos convocados aí do concurso lá de 2010 para emissor de passagens, estão convocando aí a Jandira Ferreira Jacoté e a Raquel da Luz Vargas. Jandira Ferreira Jacoté e Raquel da Luz Vargas deverão comparecer aí também o mais rápido possível lá na Eterpel, lá na empresa do terminal rodoviário de Pelotas, para que encaminhem também o mais rápido possível, né, toda essa documentação para fins aí de em seguida já ser tomada posse, ok?
Bom, pessoal, também temos aí a mudança do horário de atendimento do SIMP, né? O SIMP vinha funcionando durante esse período aí de janeiro, fevereiro, o horário de atendimento do SIMP aos seus sócios vinha sendo das 8 às 14, ininterruptamente, sem fechar ao meio-dia, e mudou o horário também administrativo da Prefeitura, que entrou em vigor desde o dia 18, desta segunda, o horário administrativo da Prefeitura, né, atendimento ao público. Na verdade, o horário de funcionamento das secretarias passou a ser agora aí das 12h30, meia hora, até as 18h30, 6h30 da tarde. Então, o SIMP, como vinha das 8 às 14, volta nesta segunda ao seu horário normal de expediente, que é das 8 da manhã às 11h30, depois à tarde, das 13h30, 1h30, até às 18, ou seja, 6 horas da tarde. Então, o horário de dentista, assessoria jurídica, nossa médica clínica geral, né, voltam ao seu horário como antes. Apenas a nossa clínica geral, só nesta semana, né, teve uma alteração no horário, devido a alguns cursos que a mesma está fazendo. Ela irá atender essa semana, a clínica geral, apenas num horário e dias diferenciados do normal. A dentista é nos dias e horários como sempre foram, e a nossa assessoria jurídica também. Então, a nossa médica, a doutora Rita, clínica geral, apenas essa semana que tem o seu horário alterado e dias alterados. Se você quiser saber aí os horários e os dias que ela atenderá de forma diferente da normal, apenas nesta semana agora que entraremos, né, nós mandamos, está postado no nosso Face, está postado no nosso site, e mandamos para todos os nossos contatos de e-mail esta informação. Então, basta você só ir lá, acessar, que você terá essa informação. Bom, pessoal, eu dei essa demanda, que eu trouxe essa demanda no programa passado, de sexta-feira, no caso, que alguns servidores estavam ligando para o SIMP reclamando que, ao renovarem as suas carteirinhas do FAM, do Fundo de Assistência Médica no Previpel, as estagiárias lá estavam exigindo, né, o contra-cheque impresso. Uma situação que a gente já havia resolvido, digo a gente, pelo fato que o SIMP tem representação dentro do Conselho Deliberativo do Previpel, no caso é da minha pessoa, e eu já havia solicitado isso lá no meio do ano passado, que não tinha necessidade do servidor, ao renovar as carteirinhas, ter que levar um contra-cheque para provar que é servidor da Prefeitura, seja do quadro, seja situação ativa ou inativo, né? Não havia necessidade, porque o Fundo de Assistência Médica tem um sistema informatizado que lhe permite dizer se esse servidor é ainda do quadro ou não. Segundo, por motivos até de sustentabilidade, porque o servidor gastava tinta, gastava papel para simplesmente entregar ali no balcão para confirmar que ele é servidor do quadro, e depois o pessoal ali pegava e jogava fora. Não fica anexado, aquilo ali não fica nada guardado. Então não havia necessidade. E o outro motivo é porque muitas vezes a orientação que se vinha, né, lá das estagiárias ali do FAM, do Fundo de Assistência Médica, é como se o SIMP tivesse a obrigação, né, de ter que imprimir para todo mundo. Várias vezes as pessoas recebiam informação: não, vai lá no SIMP que eles te dão ali, eles te imprimem um contra-cheque. O SIMP tem a obrigação de imprimir o contra-cheque para os seus sócios. São eles que contribuem, são eles que mantêm toda a estrutura da entidade. Embora o SIMP, politicamente e juridicamente, represente o interesse de toda a categoria dos municipários, sejam eles sócios ou não, neste caso, quando se trata de recursos materiais, né, não poderia, o Previpel, que é uma autarquia, né, um instituto aí da administração indireta, que pertence à prefeitura, dizer como de praxe que seria obrigação do SIMP fornecer aí impressões para todo mundo. Não, primeiro, que não é uma obrigação, e segundo, que isso é papel da prefeitura. Então nós levamos essa demanda, né, o doutor Neri, diretor técnico responsável lá pelo FAM, tinha acatado essa solicitação, não viu com problema nenhum. Então, desde o meio do ano passado, não era mais exigido aí a revalidação das carteirinhas, o sentido do servidor levar, né, o contra-cheque impresso. E aí agora, tão logo aí, antes do programa de sexta-feira passada, o SIMP já vinha recebendo aí uma série de reclamações, né, que voltaram a exigir de novo o contra-cheque impresso para simplesmente revalidar as carteirinhas. E então chegou essa reclamação até nós. Na mesma sexta-feira passada, entrei em contato com a direção ali do FAM
e me deram a informação que ia ser repassada a informação a essas estagiárias, né, que elas passariam novamente, que eram novas estagiárias, e que passariam esta informação para que não cometesse aí esse equívoco, para não causar esse transtorno para os servidores. Bom, voltou-se a repetir isto nesta segunda, desta semana novamente. Começamos a receber reclamações de novo que ainda estavam solicitando. Liguei para o Dr. Neri, falei com ele pessoalmente por telefone no caso, o Dr. Neri disse que ia averiguar essa situação, mas que não era necessário ter que apresentar o contra-cheque. Só que, de novo, no meio desta semana, quarta-feira, né, novamente as pessoas procuraram no Simp, só que pessoas que já estavam sabedoras, até pelo nosso canal aqui de TV, que as estagiárias continuam exigindo o contra-cheque, mas pegaram pessoas ali que estavam bem informadas, disseram não, o Simp informou que vocês têm obrigação de ver aí pelo sistema, eu não sou obrigado ou obrigada a trazer o contra-cheque impresso, porque vocês têm acesso ao sistema. E aí a estagiária, num determinado momento, disse que não, que precisava, a pessoa insistiu, disse, o próprio Dr. Neri deu essa informação para o Simp, né, e o Simp externou aqui pelo programa de TV e tudo, aí resolveram, né, abrir ali a tela e verificar a situação do servidor, né? Então, semana que vem, na reunião do Conselho Deliberativo, terça-feira, vou registrar isso aí novamente, vou levar, porque parece que a comunicação interna não está funcionando ali do fã. Né? Já foi pedido mais do que 2 vezes, era uma situação de praxe desde o ano passado, parece que há uma determinação ou uma informação, não sei de quem, não sei, mas denota que parece que o primeiro momento o atendimento é exigir. Se a pessoa tem, ela apresenta. Se ela não tem, ela vai ter que dar um jeito de arrumar. Mas se a pessoa sabe bem do direito dela, não. Aí se disponibiliza isso, né? Então a gente não quer que ocasione esse transtorno, esse constrangimento de uma pessoa aí que às vezes não tem impressora em casa ou algo assim, ter que gastar, ter que recorrer a um contra-cheque, sabendo que as pessoas vão verificar ali a tua situação e vão botar fora, vão amassar na sua frente e jogar fora. Então terça-feira aí a gente vai estar, né, levando novamente isso aí para o Previpel. Nós já recebemos aqui 2 mensagens iniciais. Na visão do prefeito, não é justo um servidor que trabalha um turno de 40 horas receber menos de vale-refeição de quem trabalha 2 carreiras de 20 horas. Então eu pergunto, e quem trabalha 60, sendo um de 40 e outro de 20, é justo receber o mesmo valor de quem trabalha apenas um turno de 20, afinal 46,89. Bom, na verdade, quem trabalha nesse sistema de 60 horas, na verdade não existe concurso para isso aí. Né? Embora quem trabalha uma carreira de 40 mais uma de 20, né? Na verdade a pessoa aí que possa ter feito a acumulação de cargos públicos são só para professores, né, e profissionais da saúde. Se alguém fez 2 concursos de 20, ainda tem mais uma complementação, né, de carga horária para fazer 60, na verdade, se for nessa visão, sim. Né, é aquilo que eu comentei nos 2 últimos programas. O prefeito não fez justiça nenhuma, porque não se faz justiça cortando vale alimentação, entendendo que o de 40... né, por ganhar menos, porque o que tem 2 carreiras de 20 está ganhando o dobro. Está provado que o prefeito não fez justiça, porque mesmo cortando um vale alimentação de uma carreira de 20 horas, permanece R$120 para aquela carreira de 20. Logo, o profissional de 40 horas continua ganhando também 120. Aonde é que está a justiça feita aí do prefeito? Ele ainda mantém os 2 iguais com o mesmo valor. E não existe justiça cortando do trabalhador, tirando do trabalhador. Justiça seria feita se o prefeito fizesse conforme o colega ou a colega manda aqui, então, proporcional à carga horária, mas daí para cima, não tirando. Bom, vamos dobrar, então 40 horas vai ganhar R$240 de vale alimentação. Até porque, só para lembrar vocês, todos os anos, ao final do ano, é votada a Lei Orçamentária Anual, a LOA. E tem o período, que é o período de emendas, onde são votadas as emendas. E o Simp, todo final de ano, a gente sempre sai na frente, né, sempre tenta aí fazer cálculos, né, ver uma maneira dentro do orçamento público de como, na verdade, projetar
né? Ou fixar uma despesa para o ano seguinte, mas na verdade é projetar que venha a ser paga um valor de vale alimentação condizente. Então, todos os anos o SIMP consegue fazer esses cálculos, consegue propor aos vereadores e sempre se consegue ser aprovada tal emenda. O que isso quer dizer? Há vários anos, por exemplo, no ano anterior estava orçado para ser pago R$ 210 de vale alimentação. Isso já no ano passado. E aí o prefeito Fetter dá R$ 10, né, de aumento de vale alimentação, sendo que estava orçado lá, havia valor no orçamento para pagar tal reajuste no vale. A prefeitura nunca quis dar o que está orçado. Agora, em dezembro desse ano, pessoal, nós estávamos lá dentro da Câmara novamente e conseguimos aprovar a emenda de R$ 220 de vale alimentação. Já está no orçamento previsto. Era simples. Era só o prefeito Eduardo Leite, quando chegar agora a database em maio, primeiro, cumprir o que está no orçamento. O orçamento te diz que tem dinheiro para aquilo ali, certo? Então o prefeito teria que dar R$ 220, já começa por aí. Vou dar R$ 220, de 120 passar para 220. Bom, se a partir dos 220, eu como gestor público, prefeito, vou regrar proporcionalmente a carga horária, que seja feito. 200, então, R$ 220 para 20 horas, proporcional para 40 e sucessivamente para 60, conforme a pergunta aqui. Agora, não tem política mais baixa do que tirar do trabalhador, que já vinha ganhando há 6, 7 anos, alegando que poderia ser um problema técnico daqui para frente, com medo de possivelmente um dia ser cobrado pelo Tribunal de Contas do Estado. Ora, já se passaram 7 anos, o prefeito Fetter sempre pagou o vale alimentação nessa modalidade, por matrícula, e nunca o TCE reprovou as contas, nunca. Aí o prefeito está com medo de uma possível ilegalidade. Então o prefeito é legalista. É legalista, mas por que não paga o piso nacional do magistério? A prefeitura anterior e esta tem um débito, principalmente com a categoria dos professores, do magistério, por não cumprir a lei federal que obriga o pagamento de um piso mínimo, de um valor mínimo para os profissionais da educação. Aí a lei não serve. Lei esta que já foi julgada lá pelo Supremo Tribunal Federal. E aí não vale. Agora, com medo de uma possível ilegalidade, vou cortar. De quem? Do trabalhador. Mas não está cortando para dar. Não está cortando para dar. Não fez um corte para melhorar a situação ou corrigir a situação. Essa é a grande verdade. Foi totalmente um corte, mas para tirar do trabalhador e ainda dividir a categoria, para dizer que fez justiça com um lado e com o outro. Que justiça o prefeito Eduardo Leite fez com o pessoal de 40 horas? Se não ganharam nada. O de 40 horas não ganhou nada. E os demais que tinham 2 carreiras perderam. E a prefeitura vai fazer um caixa mês em cima de nós, trabalhadores, de 50 mil mensais. E aí venho de novo, peço desculpa por ser repetitivo e pergunto: é prefeito legalista, mas não cumpre a lei do piso? É prefeito legalista, mas quando o Tribunal de Justiça do Estado condenou, né, uma ação lá do prefeito Fetter Júnior de 2010, que foi o projeto a lei da reforma administrativa, lei esta que criou 450 cargos em comissão, prevendo aquelas funções de gerente, superintendente, supervisor, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reconheceu, no ingresso de uma ação judicial promovida aí, verificou que é ilegal esses 450 cargos serem ocupados por cargos de confiança, por não serem correlatos a situações de chefia, de assessoramento ou de direção, que é a previsão constitucional. Então, o que dizia-se essa notificação aí do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul ao prefeito Eduardo, porque é o atual prefeito, embora uma coisa praticada pelo antigo prefeito. A ordem foi: ou exonera os cargos de confiança que ocupam estas funções, essas 450 funções, ou preenche esses cargos com servidores de carreira, pagando a estes FG, função gratificada. O que o prefeito Eduardo Leite fez? Ele não concordou com a decisão do Tribunal de Justiça e recorreu ao Supremo Tribunal Federal.
Aí eu digo, e se o prefeito tivesse não recorrido, será que a economia que geraria os cofres públicos em demitir todas essas pessoas que ocupam esses cargos, será que a economia mensal não seria muito maior do que 50 mil mensais tirados dos servidores que têm 2 matrículas? Claro que é. Aí eu digo, aonde que está o jeito novo de governar aí? Aonde é que está a política diferente? Então, já começa mal, né, numa atitude arbitrária, tirando do servidor, e digo arbitrária, porque o mesmo governo que procurou o SIMP, que cordialmente nos recebeu, onde tivemos mais de 3 reuniões, foi o mesmo governo que, sem avisar ninguém, mandou um ofício dia 4 para o SIMP, sem ter comunicado nos jornais, sem ter comunicado no site, dizendo no dia 4, olha, a partir de amanhã, dia 5, essa gente toda aqui que tem 2 matrículas, não vai ganhar o Vale Alimentação, um deles. Então, quantas pessoas foram lesadas, quantas pessoas foram constrangidas, quantas pessoas sofreram dano moral ao dia 5 chegar no caixa de um supermercado, de um hipermercado, enfim, de um estabelecimento comercial, contando com aquele valor, e ali a informação é dizer que ou o limite foi excedido, ou que o cartão estava bloqueado, enfim, sem saber a informação. Porque a única informação que se teve em tempo rápido e hábil foi a do SIMP, porque chegou o ofício para nós em tempo real, publicamos no site, no Facebook, mandamos por e-mail, mandamos para todas as mídias possíveis. E a prefeitura ficou caladinha quanto ao assunto. Quando é que a prefeitura foi se manifestar sobre isso? Quando a gente teve reunião agora com o prefeito Eduardo Leite e os vereadores para tratar de tal assunto, e que a prefeitura disse que não vai voltar atrás. A nossa liminar que nós ingressamos, ela ainda não foi julgada, né, mas independentemente disso, o prefeito Eduardo Leite disse que não vai voltar atrás aí na sua decisão. Outra pergunta aqui da nossa colega Clarice. Alguma novidade da ação que o SIMP entrou sobre Vale Alimentação? Clarice, um grande abraço para ti. Coincidentemente, acabei aqui te respondendo. Não, ainda não foi julgada, né, nem o SIMP recebeu nenhuma notificação de resultado da liminar em si, né, que nosso pedido foi de liminar, ou seja, que fosse julgado o mais urgente possível pelo perigo da demora, ou seja, pelo dolo causado aos servidores. Mas, repito, mesmo que não se haja êxito judicial, porque pode ocorrer que não se obtenha, se tratando de campo jurídico, tudo é possível, o prefeito Eduardo Leite não quer voltar atrás e mais, pretende regulamentar a lei do Vale, criar uma lei específica para o Vale. E nessa criação, a prefeitura pode criar mais critérios, seja para o carga horária, seja pagar o vale por efetividade, seja pagar o vale proporcional aos dias trabalhados. Já foi meio comentado por alto nessa reunião lá conosco. Então já se há um pensamento em tal regulamentação de deixar mais difícil ainda a concessão de tal benefício. Posso adiantar com toda tranquilidade isso. Olá, Tiago, sou agente comunitário de saúde, gostaria de saber sobre o incentivo mensal. Nota 1000 para vocês, beijos. Um beijão aí para colega ou para o colega do final 9387. Está aqui, colega, na nossa pauta. A gente vai dar aqui a informação desse encontro que nós tivemos com vocês na Câmara nesta terça-feira, através da nossa diretora Cláudia Rodrigues, específica aí da área da saúde. Vou informar aqui, né, o que resultou desse encontro na Câmara terça-feira, né, e já vou tratar. Então fica ligadinha conosco, ou ligadinho até às 20 horas, que está aqui na pauta sim, né, para a gente comentar sobre esta reunião que tivemos com os vereadores e com representação dos agentes comunitários de saúde nesta terça-feira lá na Câmara. Vamos a outra mensagem aqui. O SIMP entrou na justiça para tentar reverter essa questão do Refeisul, final 4677. Se a questão do Refeisul é o corte do Vale Alimentação para aquelas pessoas que tinham 2 matrículas, sim, ingressamos com pedido de liminar numa ação coletiva para todos os servidores estatutários e para todos os seletistas, mas para todos aqueles que foram atingidos. Quem é que foi atingido? Apenas os professores e profissionais da saúde que possuíam 2 carreiras, 2 matrículas. Então, apenas estes foram lesados, ou seja, lhes foi tirado um pagamento de Vale Alimentação, ou seja, para aquele mesmo servidor que ocupava 2 cargos. Nós ingressamos e ainda não saiu o resultado da liminar.
Mas, repito, posição política do governo é não retroceder, é não voltar atrás quanto a esse assunto. Essa é a posição política aí do governo Eduardo Leite e companhia, infelizmente. Bom, pessoal, já entramos aqui, então, aqui na pauta aqui dos agentes comunitários de saúde. Então, até a colega aí que nos prestigiou aí com a audiência nos perguntou, dando esse informe, nesta terça-feira pela manhã, terça-feira não, foi na quarta-feira pela manhã. Foi na quarta-feira, desculpa, não foi na terça-feira. Foi na quarta-feira pela manhã, a nossa diretora Cláudia Rodrigues se fez presente lá representando o SIMP, junto com os agentes comunitários de saúde, lá na Câmara de Vereadores. Os outros diretores, como eu, nós estávamos em outras atividades do SIMP. E nesse encontro lá, foi justamente buscar o apoio do Legislativo da Câmara, justamente porque a secretária Arita Bergman só ficou na promessa desde o governo passado, permaneceu neste governo Eduardo Leite como titular da pasta. O incentivo aí dos agentes comunitários de saúde já é uma pauta antiga, um projeto de lei bem estudado, bem feito, já parecer favorável da Procuradoria-Geral do município, não há nenhuma ilegalidade, bastando apenas o Executivo, o governo, mandar o projeto de lei regulamentando tal pagamento. Apenas isso, regulamentando tal pagamento. E é de conhecimento do prefeito Eduardo Leite, porque foi tratado na reunião em janeiro, quando ele lá nos visitou, é de conhecimento do secretário de Gestão Administrativa e Financeira, secretário Cruz, e até agora nada da secretária de se manifestar, de responder aos nossos ofícios, de marcar aí um encontro. Isso aí está emperrado, seja por parte do próprio prefeito, que não se manifesta também a respeito do assunto, e nem a própria secretária. Então a gente conseguiu aí uma comissão de vereadores, composta pelos vereadores Marcos Ferreira, mais conhecido como Marcola, Ricardo Santos, conhecido mais como Ricardinho, vereador Vitor Palladini, vereador Anderson Garcia, vereador Beto da Z3 e o vereador Antônio Pérez, Esta comissão de vereadores, juntos com o SIMP, com a comissão que representa os agentes comunitários de saúde, se reunirão dia 1º de março, às 10 horas, lá na Câmara de Vereadores. O objetivo os vereadores vão convidar a secretária Arita Bergman para que se faça presente, esclareça o porquê do não encaminhamento desse projeto de lei e das demais demandas dos agentes comunitários de saúde. Demandas estas que foram colhidas lá na Assembleia com os agentes comunitários, assembleias, que foi uma sessão de assembleias, várias sessões de assembleias que fizemos ao longo do ano passado, com vários segmentos da prefeitura, que foi onde a gente fez aquela plataforma dos municipários, plataforma esta entregue a todos os candidatos a prefeitos na época. E então o prefeito Eduardo Leite, então candidato, já era conhecedor da demanda, já mandamos essa demanda aí para os vereadores, são conhecedores. Então o objetivo dessa reunião 1º de março é os vereadores questionarem, cobrarem da secretaria Arita Bergman por que do não encaminhamento dessa demanda, porque são itens importantes como a própria lei do incentivo, mas o próprio 14º salário, que é um repasse aí do governo federal, que os servidores, no caso os agentes comunitários de saúde, têm direito a receber. A legislação federal que trata do tema em nenhum momento diz que não possa ser pago o valor integral como 14º salário. A Prefeitura de Pelotas, dos pouco mais de 130 mil reais que recebeu desse repasse, destinou parte do valor ao pagamento dos agentes e fez o pagamento proporcional à efetividade, aos dias trabalhados, sendo que a legislação federal não rege sobre isso, não diz que o pagamento está condicionado à efetividade, e a prefeitura alegou que pagou um determinado valor aos agentes, porque outra parcela ela destinou à aplicação de recursos na área, seja de equipamento, seja em outras coisas. Só que até agora a prefeitura não nos comprovou aonde foi destinado esse restante desse valor, aonde foi aplicado o restante desse valor. Então vai ser o objetivo aí deste questionamento, destes itens de pauta,
na reunião de 1º de março. Se a secretária Rita Bergmann não se fizer presente, os vereadores já confirmaram de antemão que na próxima vez irão convocá-la, porque ela tem obrigação de esclarecer sobre esses temas. Ok, colega? Espero aí ter respondido para você e para toda a categoria dos agentes comunitários. Bom, pessoal, nós tivemos também ontem, vou ler aqui algumas mensagens e já vamos encaminhar para os vídeos. O Conselho Tutelar de Pelotas, que os motoristas trabalham a madrugada inteira levando pedrada e carregando infrator. Tiveram as horas cortadas e não ganham risco de vida. A guarda ganha 110%, os conselheiros 35%. Nossa vida vale menos, o 7848. Não, colega, não vale. Conforme aqui falei, na nossa plataforma dos municipários, que foi entregue aos candidatos e é de conhecimento do prefeito Eduardo Leite, o SIMP solicita que se faça uma lei que regulamente o risco de vida, ou seja, uma lei que conceda o vale alimentação para todos aqueles servidores que permanentemente no exercício das suas atividades têm as suas vidas expostas, ou seja, tenham a sua integridade física exposta. Então, os guardas municipais ganham 110, os agentes de trânsito ganham os mesmos 75 desde o início da carreira, também apanham, também autuam. Vocês, como motoristas, os colegas lá da Secretaria de Qualidade Ambiental, os agentes ambientais, os técnicos que trabalham no serviço de licenciamento ambiental, que até tiveram a reunião conosco hoje pela manhã, estaremos aí logo mostrando o vídeo, também autuam, vão lá no local, muitas vezes tem que autuar a pessoa que está cometendo crime ambiental, levam tiros, são agredidas, ou seja, é uma série aí de carreira de servidores que tem a sua integridade física exposta totalmente, né? Todos esses trabalhadores da cidadania, educadores sociais, enfim, todos que trabalham dentro de uma casa de passagem, dentro de uma casa-lar, aí que lidam com menores infratores, com drogaditos, muitas vezes um servidor trabalhando sozinho, com 16 abrigados, né, muitas vezes já feitos de reféns, enfim, há várias carreiras. E o problema, colega, é que não tem uma lei que regulamente o risco de vida em Pelotas. Existe sim carreiras como a do guarda, do agente, que em leis que criaram o cargo, já na própria criação do cargo, tinha um artigo que previa o adicional que a este seria conferido. Então, na verdade, em março, colega, nós teremos encontro com o prefeito Eduardo Leite, conforme prometido, para tratar de todas essas pautas financeiras. Então, plano de carreira, piso dos professores, regulamentação de leis como essa, do incentivo, tudo isso vai entrar agora em março, conforme prometido, para que cheguemos lá na database em maio com a discussão avançada e que a gente possa aí, né, encaminhar essas demandas de forma efetiva. E como vamos usar o cartão do ônibus para gasolina, como fazíamos com o Vale? Não tenho tempo de pegar os 4 ônibus e uso o carro. Marley. Olha, Marley, não existe a possibilidade de gasolina. Nenhum empregador tem a obrigação de pagar algo como gasolina. E quem vendia o Vale Transporte é crime, né? Infelizmente, é crime. Embora saiba-se que pessoas faziam por necessidade, é crime vender Vale Transporte. Então, a prefeitura ela não está incorrendo em nenhuma prática ilegal te fornecendo os créditos, o Vale Transporte. A obrigação do empregador é te fornecer os meios necessários para tu deslocares da tua casa a trabalho, casa. Não interessa a maneira. A prefeitura, se quisesse, Marley, ela nem te dava crédito. Se a prefeitura de Pelotas quisesse alugar ônibus e passar nas regiões, passar para buscar servidores e levá-los, ela estaria cumprindo a lei. Então, a prefeitura fornecendo o cartão magnético com os créditos, ela não está incorrendo em nenhuma ilegalidade. Ela está te dando os teus créditos. Então, infelizmente, o que a gente contesta, Marley, foi a forma que a prefeitura fez, sem nenhuma discussão com a categoria. É a forma de que os servidores vão ter a sua vida controlada, porque, na verdade, não interessa à prefeitura saber se você pegou o ônibus às 8, às 7, às 6. Na verdade, a prefeitura tem que saber que tem que dar os créditos conforme os itinerários
pré-estipulados, conforme as linhas que você precisa, e deu para bola. Até porque ela desconta da gente 6%. Né? É a contrapartida. E, infelizmente, a prefeitura diz que vai cruzar os dados no final do mês, vai ver se os servidores realmente pegaram nos horários, se realmente os servidores usaram, e que, em caso de supostas irregularidades, vão tirar os créditos. E é uma contestação que a gente faz. Como é que a prefeitura diz que vai tirar os créditos do servidor por suposição de irregularidade? Suposição. Aí sim a prefeitura está cometendo um ato ilegal. Porque toda e qualquer suposição de irregularidade tem que ser aberto um inquérito administrativo. Tem que ser feita uma análise da situação. O servidor tem que ser ouvido. Tem que prestar depoimento lá na Procuradoria-Geral do município. Muito antes da prefeitura tomar uma medida punitiva, né, de tirar dos servidores. E também não tinha que ter o CPF ali. Mas a prefeitura disse que como gastou dinheiro com a confecção dos cartões, também não tem como tirar o CPF, porque o CPF não interessa também para a empresa. A empresa tinha que ter a matrícula funcional. Então, colega, infelizmente aí, né, não tem como solucionar nesse sentido, né, de cartão transformar em vale gasolina ou algo do tipo, porque o empregador está cumprindo aí a parte dele. Medir se irá ter assembleia. Pessoal, a gente está há uma semana tentando agendar uma assembleia para o início de março. O problema é que o auditório externo do Colégio Pelotense está interditado e todos os locais fechados que possam abrigar mais do que 700 pessoas estão todos interditados. A gente ligou para todos os locais possíveis para poder alugar para fazer a assembleia e não está sendo possível. Então, o SIMP está estudando aí até a semana que vem a possibilidade de conseguirmos aí um local, uma agenda para realizar a assembleia. Se assim não for possível, a gente vai estudar na possibilidade de fazer uma assembleia em praça pública, na Praça Coronel Pedro Osório, bem em frente à prefeitura, como já fizemos em outras vezes. Então a gente já afirmou aqui no programa que vamos chamar uma assembleia aí para a primeira quinzena de março, de caráter geral da categoria, mas por enquanto estamos tentando ainda achar um local fechado, né, para garantir aí o conforto, né, a segurança, né, todos os requisitos aí necessários também para poder ser realizada uma assembleia bem organizada, né. Mas por enquanto não conseguimos nenhum local, nem o auditório externo do Pelotense. O prefeito só cumpre as leis quando é a favor dele, e a ideia dele sempre é nos prejudicar. Isto já era de se esperar. Neida, tens toda a razão no teu comentário aí. Obrigado pela tua audiência. Se o prefeito se deu o direito de mexer no nosso bolso agora, será que nós, professores, não devemos pensar seriamente em começar nossa mobilização pelo piso na primeira semana de março? Estamos cansados de esperar, conversar e não agir. Vamos para a rua, 7458. Olha, colega, na verdade a categoria vem sempre agindo, né? Quem participou das mobilizações do ano passado viu. 52 dias de greve, marchas, assembleias, paralisações, né? E é por isso que a gente quer realizar a assembleia aí já no início de março, para toda a categoria, na verdade. Para toda a categoria, por quê? Porque março vai ser um mês que a prefeitura vai discutir todos os itens financeiros, inclusive o próprio piso. Então, já nessa assembleia, já se dá a mobilização. A mobilização não quer dizer necessariamente que parta-se já a greve. Ali a gente começa já a estudar as alternativas em caso de respostas que por virão, de negociações, de propostas que vierem e não sejam agradáveis à categoria. Por isso se dá a necessidade de começar as mobilizações em março, e é por isso sim que a gente já vai começar as assembleias em março. Mas tens toda a razão aí. Vou ler aqui mais uma mensagem e vamos tocar os vídeos. Quando vão lutar pelos direitos dos monitores? Porque nunca são falados. Carla, olha, Carla, na verdade não é verdade, me desculpa. Eu não sei se tu acompanhas as assembleias, se tu acompanhas as paralisações, tudo que fizemos. Os monitores estão incluídos, né, na verdade, dentro da proposta do plano de carreira da categoria. E quando nós fizemos a plataforma dos municipários entregue aos candidatos a prefeito no ano passado, tem as demandas, inclusive, dos monitores, especificamente. Foi onde a gente fez uma assembleia lá no auditório interno do Pelotense. Então, me desculpa, mas não é verdade que não são falados. São falados, são tratados. Eu não sei se as pessoas acompanham, né? A gente fala, Assembleia Geral, que tem sempre todos os anos, a categoria tem que se fazer presente. Os monitores têm que se fazerem presentes. Porque a Assembleia Geral está na lei orgânica. Ela garante o ponto do servidor. Se a Assembleia ocorrer no mesmo horário,
que é o do trabalho do servidor, o servidor tem ponto garantido. Inclusive, aquele que está em estágio probatório não pode ter nenhum contratempo. Ele é avaliado no exercício da função, não nas assembleias. Então, colegas, os monitores estão no plano de carreira, foram incluídos na plataforma dos municipários o ano passado, tinha representantes de monitores na assembleia lá no Pelotense do ano passado. Eu só não sei se as pessoas acompanham ou participam. Ok, Carla? Vamos aqui a outra informação. Será que não podemos raspar o CPF do cartão? Olha, não tem essa informação. A prefeitura não autoriza, né? Mas nós, SIMP, discordamos que tenha que ter o CPF. O CPF não interessa para a empresa, mas quem quiser raspar é um direito individual de cada um, né? Depois a pessoa pode responder ou não por isso aí. Responder, o que eu quero dizer, é caso cobrem, né? Mas o SIMP não vai estar orientando uma coisa que não temos certeza, né? Se não pode acarretar em algum prejuízo. A gente contestou a prefeitura, falamos com o prefeito Eduardo Leite e ele disse que não seria possível num primeiro momento, porque já tinha um gasto aí com a confecção dos cartões. O Héctor Rojas, falo com eles, companheiro. Um grande abraço para ti, Héctor, um grande abraço para ti, para tua família, obrigado aí pela tua audiência. Adoro o programa, manda um abraço para minha esposa Juliana, um grande abraço aí para Juliana e para todos aí que compõem a família. Bom, pessoal, dei uma tocada rápida aqui nas mensagens, estamos a 10 minutos do término do programa. Temos aqui alguns vídeos, fiquem aí que tem vídeos interessantes. Inclusive, nós vamos repetir o vídeo do Eduardo Leite, do prefeito Eduardo Leite, lá da Assembleia do debate do primeiro turno, com os candidatos realizados, debate do primeiro turno, dia 13 de setembro, debate este realizado lá no auditório externo do Pelotense, onde tinha uma pergunta específica de vale alimentação. Se o vale alimentação ia ser majorado o seu valor, se os candidatos na época iam estender para os aposentados. E aí nós, para refrescar a memória do prefeito de vocês, nós pegamos um trecho, já que a resposta era grande, tinha 3 minutos, pegamos um trecho da resposta onde o prefeito Eduardo Leite afirma que nenhum servidor desassocia o vale alimentação do dinheiro do salário que recebe. Por quê? Porque, na verdade, no final do mês, a gente sempre junta o vale alimentação com o dinheiro, que aquilo é o nosso total do poder de compra. Ou seja, o que é o dinheiro no bolso do servidor. Palavras do candidato Eduardo Leite. E ali ele afirma no vídeo que primeiro, que ele considera o vale alimentação importante para todos os servidores, mas que primeiro deve-se mexer nos salários, bem remunerar os servidores, e depois poderia-se até acabar com o vale, porque realmente o vale ele é de caráter indenizatório, ele serve para amenizar, né, as perdas que os servidores vêm acumulando ao longo dos últimos anos, né? Então o próprio prefeito Eduardo Leite usou lá na sua resposta que por ele nem tinha que ter vale alimentação, e está certo ele nesse sentido, até nós servidores também. Eu também não queria ganhar vale alimentação, e até vocês também. Eu queria que o mesmo dinheiro do vale fosse convertido lá no meu salário, que eu tivesse um salário padrão justo, né, acima no mínimo do mínimo, e aí que refletisse todas as minhas vantagens. Mas vocês vão ver que ele responde tacitamente que vale alimentação é importante, que primeiro deveria-se mexer nos salários para depois pensar em mexer em vale. Mas é engraçado, ele mexeu no vale primeiro, não mexeu nos salários e cortou o vale sem sequer comunicar a categoria. Mas, pessoal, nós vamos ao primeiro vídeo, que trata-se da reunião que tivemos ontem com a vice-prefeita, Paula Mascarenhas. Obrigado, Wagner, já que ela nos chamou lá ontem, junto com o Conselho Municipal de Educação, para tratar da reorganização do CAE, o Conselho de Alimentação Escolar, na verdade o Conselho da Merenda Escolar, né? Então a vice-prefeita nos chamou, né, para discutir aí questões relativas à eleição dos novos membros e para a prestação de contas do Conselho de Alimentação Escolar, a prestação de contas referente ao ano de 2011 e 2012. Nós deixamos bem claro lá para a vice-prefeita, né, que na verdade o Conselho de Alimentação Escolar não conseguiu funcionar o ano passado. Inclusive a nossa representante, a Verônica, né, representante do SIMP, compareceu em várias reuniões, nunca tinha quórum, e os próprios conselheiros que
são representantes dos mais diversos segmentos da sociedade civil, de pais, da Universidade Federal de Pelotas, enfim, dos vários órgãos, são os responsáveis por fiscalizar a merenda que é fornecida nas escolas, a comida que é preparada. A prefeitura da gestão anterior nunca sequer forneceu um veículo para possibilitar que fosse feita essa fiscalização por esses conselheiros, que eles pudessem fazer uma degustação. Não teve nenhuma degustação do ano passado, ou seja, provar os alimentos, verificar se estão bem acondicionados, verificar se estão nas suas datas de validade, enfim. Então foi um conselho que não funcionou por desestímulo do governo passado e até os próprios conselheiros que não recebem nada para isso, dispõem-se parte do seu tempo, da sua vida, para contribuir para a sociedade nesse sentido. Então, nesse sentido, a vice-prefeita nos chamou, para dizer aí que logo a prefeitura precisa, esta prefeitura precisa colocar em aprovação as contas referente aos anos de 2011 e 2012, e o SIMP, como um sindicato responsável, vai apurar e vai dar o seu posicionamento, na semana que vem. Então, no programa de TV, sexta-feira que vem, a gente vai dizer qual foi o nosso posicionamento, referente aí a toda a gestão Fetter, como ela tratou, a merenda escolar aí no nosso município. Pessoal, já entrando aí também na sequência, vou mostrar para vocês o nosso próximo vídeo, que foi a reunião realizada com os técnicos do Serviço de Licenciamento Ambiental lá da SQA. Os colegas lá, o Giliardi e a Luciane, nos visitaram hoje pela manhã, e eles são servidores da SQA, são os técnicos responsáveis por todos os serviços de licenciamento ambiental. Então, são eles que vão lá, certificarem através de engenheiros, de técnicos agrônomos, enfim, são eles que vão lá certificar se pessoas estão cumprindo a legislação ambiental, se estão cometendo crimes ambientais, se estão numa área fazendo construções ou obras com alvarás vencidos. Então, são eles lá na linha de frente que também, como o colega aqui motorista estava falando, são eles lá que autuam, são eles lá que impedem uma empresa, impedem uma pessoa de seguir desmatando, de seguir fazendo uma construção ilegalmente. E são os mesmos também que tomam tiros, que recebem pedras, que são ameaçados de morte, e aí eles foram, já que na época do ano passado não houve uma assembleia específica com esses colegas, eles nos entregaram a demanda deles, e a demanda deles também vai ser incluída aí, na plataforma dos municipários, que já é de conhecimento do prefeito. Repito, todos esses itens, como uma legislação para todos os servidores do risco de vida, de insalubridade e demais vantagens, todas as mesmas serão discutidas em março com o governo. Ok, pessoal? Estou tocando aqui porque estamos a 5 minutos do término do programa. Pessoal, agora, só espera aí um pouquinho, Wagner, agora nós vamos ao vídeo que foi reproduzido no programa passado e por diversas mensagens as pessoas pediram para que a gente reproduzisse de novo o vídeo onde o prefeito Eduardo Leite, na época candidato, responde a pergunta sobre o Vale Alimentação. A pergunta era se ele aumentaria o valor do vale, se o aumento do vale seria condizente com os valores que os alimentos sobem anualmente, que é muito maior que o índice da inflação, que vinha nos sendo dado, e se ele também estenderia para os aposentados. E aí a resposta era de 3 minutos, então ele fez muita argumentação política, que é inerente, ele estava ali no momento de sua resposta, mas nós selecionamos só o trecho que realmente interessa para a categoria, que é o trecho que ele afirma, tacitamente, que vale alimentação e salário é tudo uma coisa só, porque o servidor depende desse conjunto de dinheiro no bolso para poder ter o seu poder de compra, e que ele afirma, que o vale alimentação é importante, mas primeiro tem que se mexer no salário, para ter um salário digno, para depois poder mexer no vale, até porque o vale vem num caráter aí só de nos indenizar, de amenizar a situação. Então, preste atenção, é um vídeo com áudio para relembrar aí a cabeça de todos. Pode colocar, Wagner. Mas a terceira questão é a seguinte: vale alimentação. Espero que todos tenham almoçado. O candidato se compromete com a manutenção e extensão para os aposentados e reajuste do valor de acordo com as necessidades dos trabalhadores, tornando assim real o seu poder de compra?
qual o valor que o candidato pretende implementar para o Vale Alimentação e a partir de quando? É o próximo a responder a questão, candidato Eduardo Leite. 3 minutos, Eduardo. Alguém aqui, olha que risco, vamos interagir. Alguém aqui, quando recebe o salário no fim do mês, no início do mês, no caso, para a remuneração da prefeitura, remunera, separa o salário, isso aqui eu recebi para alimentação, isso aqui eu recebi por causa do risco de vida. Não, o que importa é o dinheiro no bolso. Não, o Vale Alimentação também é importante, mas primeiro nós vamos resolver o salário. Obrigado, Eduardo. E ficou comprovado que primeiro se mexe no salário para depois mexer no vale. Foi feito totalmente o contrário. Pessoal, eu recebi aqui 5 mensagens de texto. Não é possível ler, estamos a 1 minuto aí do término do programa. Então eu prometo, como sempre faço, que no próximo programa, bem no início do programa, então você que mandou a sua mensagem e não foi possível lê-la, eu as guardarei aqui no celular. Sexta-feira que vem estarei aqui ao vivo, o programa do Simples estará aqui ao vivo, lerei essas mensagens e as responderei. Então você que mandou, confira sexta-feira que vem, que as lerei. É um prazer para nós aqui respondermos, sermos criticados, enfim. Esse é um programa totalmente democrático. Bom, pessoal, nosso programa encerra-se aqui. Agradeço a presença aqui de todos, através da sua audiência. Desejamos um bom final de semana e prometendo, se Deus quiser, retornarmos sexta-feira que vem. Lembrando que o nosso programa aqui ao vivo, ele será disponibilizado a partir de segunda, lá no site do SIMP. Um grande abraço e até lá.